Muito bom dia, bem-vindos a mais um webinar de Talentia. Hoje vamos dedicar esta sessão à igualdade de género e a forma como a tecnologia pode ajudar as organizações a atingir essa igualdade de género, mas vamos dar aqui mais 2 minutos para que mais pessoas possam juntar ao webinar. Obrigado e até já. Muito bom dia de novo, bem-vindos a mais um webinar da Talentia Software, hoje dedicado à tecnologia de recursos humanos para a igualdade de género, para ajudar na igualdade de género nas empresas. Connosco no webinar vai estar a Cristina Ferreira. A Cristina é uma consultora de estratégia e membro da administração da Brighton Consulting, e vai estar também o Pedro Amaro, que é gestor de produto na Talentia Software. Então, para a agenda para hoje, vamos ver quem é a Brighton e quem é a Talentia. Vamos falar sobre a legislação, a Cristina Ferreira vai nos falar sobre a legislação, a importância da legislação e a realidade em Portugal, e depois o Pedro vai mostrar como é que as soluções de tecnologia podem ajudar nestes temas, e teremos no fim um período para perguntas e respostas. Então, a Talentia é uma software house francesa, com sede em Paris, mais ou menos 3.600 clientes na Europa, e uma forte presença mais para o sul da Europa, em França, Itália, Espanha e Portugal. A plataforma da Talentia acompanha todo o ciclo de vida das pessoas nas organizações, para gerir o talento. Miguel, não estás a apresentar. Não estás a apresentar. Não sei o que é que está a passar. Diz-me que está uma janela. Só um bocadinho. E agora já está a apresentar? Cristina, já está a apresentar? Sim. Ok. Eu estava a falar de quem era a Talentia. Talentia, software house francesa, e que tem uma plataforma colaborativa que digitaliza os processos com uma forte componente analítica e que acompanha todo o ciclo de vida dos colaboradores, nomeadamente na aquisição do talento, tudo o que são dados pessoais, processos de organização, gestão da formação, do desempenho, da performance, das competências, da carreira e também os processos de revisões salariais. Passo a palavra à Cristina para falar um pouquinho da Brighton Consulting. Bom dia a todos. A Brighton é uma empresa que tem duas componentes, uma componente de consultadoria de gestão, que está muito virada para ajudar as empresas a simplificar os seus processos de negócio e a trabalhar com as empresas, no fundo, naquilo que são os principais desafios estratégicos que as empresas enfrentam, nomeadamente ao nível da implementação de políticas, processos, estratégias, etc. E depois tem uma componente também mais tecnológica, onde operacionaliza essa vertente. No fundo, somos parceiros da Talentia naquilo que é a implementação dos processos de gestão de recursos humanos, mas depois também temos outras tecnologias para outras áreas nas organizações. Miguel? Sim, tens mais slides. Eu já falei sobre isto,
Podes Ok. avançar. Então, passo-te a palavra novamente, Cristina, para falar sobre a legislação da igualdade de género, a importância e a realidade em Portugal. Eu não estou com o controle da apresentação, Miguel. Agora, tens que passar, acho que terás que o dar novamente. Foste tu que passaste ou fui eu? Foste tu, Cristina. Então está muito demorado. Não está a passar. Eu peço desculpa a todos. Nós ensaiámos antes de ir para aqui, mas não funcionou. Agora parece que já está a funcionar. Muito bem. Antes de mais, obrigada a todos por estarem presentes. Porquê é que este tema é importante? Eu comecei por fazer uma pequena pesquisa sobre percentagens de mulheres em cargos de topo em Portugal e apareceram-me logo 3 notícias que eu acho que são extremamente preocupantes. Mulheres ocupam apenas 13,9% nas direções gerais, existem 2 mulheres para cada 7 homens em órgãos de gestão e há mais mulheres nos cargos de topo, mas têm pouco poder. Eu acho que só estas 3 notícias são razões para estarmos aqui hoje a falar sobre este tema. Este é um tema atual, as mulheres representam metade da força de trabalho em Portugal, mais metade da população em Portugal, no mundo inteiro, e de facto não têm a representatividade equivalente nas organizações. E há razões históricas para isto. Este é um tema recente, é um tema que foi colocado na agenda da sociedade e na agenda das empresas nos últimos anos e, portanto, é um tema que vai demorar gerações a resolver. Mas se não dermos um empurrãozinho, ainda mais tempo vai demorar. E, portanto, esses empurrões estão a ser dados quer a nível mais global, com a Agenda 2030 das Nações Unidas e, nomeadamente, o tema da igualdade de género, aparece como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, a Agenda 2030 define 17 ODS e o 5º é dedicado ao tema da igualdade de género. Portanto, é um tema que as Nações Unidas e os países consideraram suficientemente importante para merecer um ODS, e é suficientemente importante porquê? Porque nós, assim, as mulheres, infelizmente, começam logo numa situação de desvantagem global e não podemos pensar só nas sociedades evoluídas, nas sociedades como se é Portugal, porque se nós olharmos para países menos desenvolvidos, nós nos dias de hoje continuamos a falar de coisas tão básicas como os direitos fundamentais das mulheres que não são respeitados. As mulheres são vítimas de violência, são vítimas de exploração sexual, são vítimas de casamentos forçados e prematuros, são vítimas de mutilações genitais e, portanto, como é que nós podemos falar em igualdade nas empresas quando nestas coisas tão básicas, ainda tão elementares, tão de direitos humanos, ainda temos problemas tão graves na sociedade. E, portanto, as Nações Unidas, de facto, consideraram este tema suficientemente importante para merecer um ODS e para merecer que os países, em conjunto, trabalhem para trabalharmos na igualdade de género. Igualdade de género a todos os níveis, não é? Igualdade de género nos direitos humanos, igualdade de género na questão salarial, igualdade de género no direito ao trabalho remunerado, o trabalho doméstico não remunerado. Portanto, estamos a falar de um conjunto de vertentes que, infelizmente, nos dias de hoje ainda colocam as mulheres numa situação de extrema desvantagem relativamente aos homens no mundo laboral. Quando entramos a olhar um bocadinho para aquilo que se passa em Portugal, na Europa, por exemplo, há estudos que dizem que se nada for feito, se não houver medidas que forcem, e uma das medidas, obviamente, bastante conhecida é a tema da lei das cotas, conhecida e polémica, não é? Porque há muita gente que não concorda, há pessoas que não concordam com essa lei, mas a verdade é que se nada for feito, vai-se demorar mais de 100 anos a atingir uma situação de paridade de género, que não tem razão de ser, porque nos países europeus há mais mulheres do que homens,
As mulheres são mais escolarizadas que os homens, portanto, nós temos cerca de 40%, em 2015 havia cerca de 40% de mulheres licenciadas para 23% dos homens. Estão mais mulheres no ensino superior que nos homens e as mulheres representam 2/3 dos novos diplomados do ensino superior. Portanto, se as mulheres existem em maior número, se são mais habilitadas do ponto de vista profissional, se têm mais estudos, porque é que, de facto, as mulheres têm menos representatividade nas empresas? É a pergunta que a sociedade também tem que se fazer a ela própria. E se não estamos a perder um ativo importante para as empresas. Quando nós olhamos para a questão dos doutoramentos e na Europa, a situação é bastante semelhante. Portanto, nós temos mais mulheres doutoradas, que é a curva de cima, que homens, que é a curva de baixo, a curva que está azul. Portanto, temos uma diferença de quase o dobro das mulheres com doutoramentos face aos homens. Portanto, mais uma razão da falta de racionalidade que existe relativamente àquilo que são as notícias e que na prática refletem a realidade empresarial de poucas mulheres ou pouca representatividade das mulheres nos órgãos de gestão. Em 2017, por exemplo, as mulheres ocupavam apenas 12,2% nos cargos dos conselhos de administração das empresas portuguesas. Portanto, 12,2%. Portanto, significa que 78,8% era ocupado por homens. E, portanto, isto só por si, de facto, justificou a lei das cotas, não é? Porque é que há um conjunto de empresas, nomeadamente ao nível da administração pública e empresas cotadas, que têm que esta lei vai obrigar a que tenham cerca de pelo menos 1/3 dos administradores a serem mulheres. É um bocadinho, é um mal necessário, se quisermos, para obter ou para desfazer este enviesamento que neste momento existe no mercado. E que obviamente terá muitas razões e vamos também falar um bocadinho sobre isso. Com a lei das cotas, Portugal aproximou-se da média europeia, portanto, em 2020, cerca de 30% dos cargos nos órgãos de administração das empresas na Europa era ocupado por mulheres. Em Portugal houve aqui uma aproximação e estávamos em 2020 em 26,6%. Mas maioritariamente em cargos não executivos, ou seja, os conselhos de administração em Portugal usaram um pouco a escapatória da lei das cotas, dos cargos não executivos, para cumprir a lei das cotas. E, portanto, os cargos executivos ainda continuaram maioritariamente reservados aos homens. Em 2022, se não me falha a memória, saiu uma lei que já vem um bocadinho a alinhar isto, que é dizer que 40% 33%, portanto, cerca de 40% dos cargos de administração agora tenho que ir aqui à minha cábula. Portanto, 40%, o mínimo de 40% dos membros do sexo subrepresentado entre os não executivos e 33% em executivos. Ou seja, deixámos de falar só em mulheres e homens, falamos em sexo subrepresentado, que também me parece bastante mais equilibrado, apesar de atualmente ainda o sexo ser maioritariamente as mulheres, mas também a questão que nós estamos a falar efetivamente é uma questão de igualdade de género, não é só uma questão de mulheres, não é? Os países que têm lei das cotas há mais tempo destacam-se da média, não é? Portanto, obviamente, têm neste momento maior representatividade, nomeadamente a França. Portugal está abaixo da média da União Europeia. E, portanto, é mesmo uma questão de tempo também para a sociedade se adaptar. As raízes do problema. Bom, há muitas as razões são maioritariamente sociais, não é? Nós sabemos que muitos de nós, cada vez menos, obviamente, mas muitos de nós, a minha geração, foi criada com um estereotipo de que o homem era para um determinado tipo de trabalho, a mulher era para outro determinado tipo de trabalho. E, portanto, quando esses estereótipos existem, obviamente isto depois leva-nos para a vida, não é? Nós aprendemos a cozinhar, os homens aprendem a jogar futebol, a jogar na PlayStation. Nós brincamos com bonecas, os homens são muito mais desafiados para o tema desportivo.
E, portanto, isto leva-nos, obviamente, para a vida. A culpa não é dos homens, a culpa é de todo um conjunto de estereótipos que se encontram, enraizados na sociedade e que demoram gerações a mudar. Hoje em dia, obviamente, já alguns destes estereótipos já começam, nos nossos filhos, já começam a estar menos vincados e provavelmente os filhos deles ainda menos vincados vão estar. E isto leva-nos também a levantar outras questões. Por exemplo, as mulheres não negociam, as mulheres não pedem, as mulheres, quando se candidatam a um cargo de gestão, por norma só se candidatam se cumprem a 100%. E para as mulheres negociar, até está aqui um bonequinho que diz, para um homem negociar é jogar. Para a mulher negociar é como arrancar um dente, é um sofrimento. E, portanto, elas não pedem coisas para elas próprias. Portanto, muito deste enviesamento também é nossa responsabilidade, porque nós não somos, não está na nossa genes, na nossa ADN, é algo que nós temos que aprender a fazer e fazemos mal. Os homens negociam muito mais, candidatam-se a cargos, mesmo que não cumpram a maior parte das condições. Tipicamente um homem, se cumprir 70% dos requisitos, candidata-se ao cargo, a mulher, só se cumprir 100%, é que se candidata. Não sei se vocês conhecem um caso que foi estudado na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, sobre uma senhora que era a Heidi Rosen, que era uma gestora de sucesso numa empresa de venture capital em Silicon Valley. E o caso dela foi escrito, e foi documentado e foi estudado na universidade. E, basicamente, o que é que foi feito? Entregaram-se a 2 conjuntos de alunos o caso, mas num, a senhora chamava-se Heidi, no outro mudaram o nome para Howard. Os casos eram exatamente iguais, descreviam os feitos e os estilos de gestão da pessoa, o seu dia-a-dia enquanto gestora, enquanto gestão da empresa e o que a pessoa fazia. E isto demonstra as percepções que existem relacionadas e os estereótipos que nós levamos connosco quando julgamos ou quando estamos a analisar a realidade. Porque é assim, estamos a falar de 2 casos que eram exatamente iguais, a única coisa que mudou foi o nome. No entanto, o grupo de alunos que estudou o Howard achou um líder espetacular, uma pessoa com quem gostaria de trabalhar, uma pessoa muito focada, muito orientada aos resultados, com skills de liderança ótimos. A senhora, a Heidi, era mandona, era uma pessoa de difícil tratamento, de difícil relacionamento, e a maior parte dos alunos, a conclusão que tirou foi que não gostava de trabalhar com um líder assim. Portanto, estamos a falar de um caso exatamente igual, a única coisa que mudou foi o nome. Portanto, a percepção do estilo de gestão, do mesmo estilo de gestão, numa mulher é tido como agressivo, bossy, no fundo, uma expressão muito... E num homem é tido como um perfil de liderança adequado. Ora, como é que isto se combate? É complicado, não é? Porque nós mulheres temos os mesmos comportamentos que os homens, mas para nós não funciona como liderança, não é? E, portanto, torna-se bastante complicado do ponto de vista nas organizações. E isto vem porque, obviamente, há comportamentos que são esperados nas mulheres e, portanto, se as mulheres não vão bater naqueles comportamentos, fogem, no fundo, ao que é esperado, os homens batem naqueles comportamentos, estão dentro daquilo que é esperado. E isto é complicado do ponto de vista social. Por outro lado, obviamente, há também ainda um bocadinho o clube dos homens, não é? Portanto, que também é um enviesamento consciente. As pessoas, por norma, convidam para trabalhar com elas as pessoas da confiança delas. Ora, se eu sou homem e trabalho mais com homens, vou convidar mais homens. Isto acaba por ser um ciclo um bocadinho vicioso, que depois torna-se difícil de combater. Há muita dificuldade em aceitar que venha uma pessoa de fora, um estranho, alguém que não é, que não partilha às vezes o mesmo tipo de linguagem. Quer dizer, todos nós já nos familiarizamos com situações em que estamos nas empresas e que está uma mulher, nós não podemos falar assim. Portanto,
E, portanto, isto é um bocadinho complicado, quer dizer, os homens têm medo de perder o status quo, o modus atual, operativo atual, e no fundo, se não se fizer nada, se calhar do ponto de vista mais formal, torna-se difícil combater o problema da desigualdade de género. Portanto, isto é um problema que suscita juízos morais? Sim, sem dúvida, não é? Afeta negativamente as mulheres, claro, acabam por ter menos oportunidades. É um problema das mulheres? Não, é um problema da sociedade, porque a sociedade tem que perceber que as mulheres e homens, quer dizer, têm que ter igualdade de oportunidades e, portanto, resolver este problema é um imperativo moral, societal, económico e de negócio. E falamos em económico porquê? As famílias investem tanto dinheiro na educação dos filhos, sejam eles homens ou mulheres. Portanto, no final do dia, se olhar para isto de uma perspectiva puramente económica, quer dizer, eu nem devia de gastar tanto dinheiro na educação da minha filha, não é? Porque ela não vai ter tantas oportunidades como o meu filho. Igualmente para o Estado. O Estado gasta exatamente o mesmo dinheiro na educação dos rapazes das raparigas, não é? Quem anda no ensino público, não há aqui discriminação, gastar mais ou menos, sejam homens ou mulheres. Portanto, do ponto de vista económico, que racionalidade é que existe em nós darmos menos oportunidades às mulheres? Nenhuma. As empresas a mesma coisa, as empresas também, felizmente, não discriminam a formação dos quadros femininos e dos quadros masculinos. Portanto, nós estamos a mandar dinheiro fora, quando não estamos a valorizar as mulheres da mesma forma que valorizamos os homens. Portanto, isto trata-se de uma drenagem de talento e de uma drenagem financeira, não é? Do Estado e das famílias e das empresas, que não faz qualquer sentido. Pronto. Obviamente, as mulheres são afetadas pela questão da maternidade, porque normalmente acontece quando nós estamos a crescer na nossa carreira e, portanto, as organizações também têm que se adaptar para perceber que isto é normal, as mulheres ausentarem-se durante um tempo é normal, porque têm que dar apoio à família, os homens têm que dar apoio à família da mesma forma que as mulheres têm que dar, para que não se perca, no fundo, todo este investimento e que, quando as mulheres voltarem, conseguirem, no fundo, também dar continuidade à sua carreira, normalmente sem que a maternidade seja tida como um obstáculo, no fundo, ao crescimento profissional. Existem, inclusive, estudos de várias consultoras que dizem que as empresas que são geridas por órgãos sociais mais equilibrados do ponto de vista de género, portanto, têm mais mulheres representadas nas administrações, têm mais rentabilidade financeira. Há outro estudo da McKinsey que diz que a resolução do problema do gap de género nas organizações poderia aumentar em 12 trilhões de dólares o PIB anual. Quer dizer, são números muito, muito grandes para ignorarmos que efetivamente há aqui um problema. Pronto, eu vou saltar aqui, porque também, obviamente, depois tenho que dar tempo ao Pedro para apresentar a aplicação, mas o que é que eu gostava de salientar aqui? Que as mulheres e homens são diferentes e têm características diferentes. As mulheres são tidas normalmente como pessoas mais empáticas, mais transparência, com uma liderança mais inspiracional. Os homens têm tipicamente maior controle emocional, mais autoconfiança e, portanto, são características que se complementam na gestão das organizações. E, portanto, é importante perceber que com esta complementaridade vem mais valor e cria-se mais valor dentro das organizações. E, portanto, aqui o busilis da coisa é a igualdade, portanto, é lutar pela diversidade, mas sem querer igualdade. Nós não somos iguais, nós temos características diferentes e, portanto, temos que, no fundo, saber usar essa diferença. O que fazer ou o que é que tem vindo a ser feito? Portanto, tem vindo a sair legislação, obviamente, que faz com que leva a que as organizações sejam obrigadas a ter mais mulheres nos órgãos de gestão, principalmente nos órgãos superiores. Portanto, atualmente as empresas cotadas, como vos disse, são obrigadas a ter 40% do sexo subrepresentado, mas depois para resolver aquele tema das mulheres estarem tipicamente a ir para cargos não executivos, atualmente tem que ser 33% executivas.
Portanto, depois também as ordens profissionais e a administração pública também têm emanado várias legislação no sentido de assegurar a representatividade e inclusive a rotatividade ao nível, por exemplo, de cargos de presidência e vice-presidência no tema, em termos de mulheres. Dentro das organizações também tem que começar a haver ferramentas, nomeadamente ferramentas de diagnóstico, programas para tentar resolver estes enviesamentos inconscientes, planos de igualdade de género e dashboards para demonstrar como é que a organização está a evoluir e do ponto de vista de igualdade de género. Portanto, todos também penso que será do conhecimento generalizado que surgiu, que está neste momento a surgir muita legislação ao nível do ESG, que obviamente faz com que as organizações tenham que reportar publicamente questões relacionadas com a representatividade das mulheres, da religião, a questão da igualdade salarial, a questão da ocupação de cargos de topo, etc. E, portanto, tudo isso são questões que, obviamente, vão fazer com que as organizações também comecem a ficar mais sensíveis para estes temas e, obviamente, tentar resolvê-los. É importante chamar a atenção que a questão da igualdade de género está calculada no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. Portanto, nós não estamos a falar de um direito constitucional, nós não estamos a falar de algo que não seja elementar, não é? Saímos quase todos à rua há uma semana atrás, no fundo, a comemorar a liberdade e a República. Portanto, temos que, no fundo, fazer com que a Constituição seja aplicada e a igualdade dentro das organizações existem. E igualdade de oportunidades e igualdade ao nível das condições salariais. Por exemplo, portanto, o ano passado foi publicada uma lei que leva com que, portanto, que diz que as organizações têm que implementar programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, têm que fomentar capacitação e formação às mulheres para o ingresso, a permanência e a ascensão no mercado em iguais condições aos homens. Nas empresas com mais de 100 colaboradores têm que publicar semestralmente relatórios de transparência salarial. Portanto, e também neste momento existe uma maior fiscalização ao nível da discriminação salarial e disponibilizar inclusive canais específicos para denúncias. Portanto, é um direito uma mulher para o mesmo trabalho, para o mesmo esforço, para a mesma qualidade, para a mesma competência, ganhar o mesmo. Portanto, já falámos sobre a lei das cotas, portanto vou saltar à frente, mas também no ano passado surgiu a Agenda do Trabalho Digno, que também foi publicada, e que também traz um conjunto de medidas que também promovem a igualdade no mercado entre homens e mulheres, e nomeadamente também vem incentivar a questão de uma maior participação dos pais ao nível do subsídio parental, ao nível da parentalidade e, portanto, também desta forma promovendo igualdade de oportunidades. A União Europeia também tem vindo a lançar normativos sobre esta matéria, portanto, foi publicada uma diretiva relativamente à igualdade salarial entre homens e mulheres, se efetuam o mesmo trabalho, devem receber um igual valor e, portanto, e que vai entrar em vigor até ao dia 7 de junho de 2026 e, portanto, a 26 e, portanto, que obriga, no fundo, de facto, a que as organizações a apliquem e que deixem de haver estes temas relacionados com a falta de representatividade e com a discriminação salarial. E, com isto, passo a palavra ao Pedro. E start now, se começarmos agora, terminamos seguramente um dia mais cedo. Muito bem, Cristina, muito obrigado por esta tua exposição. Foi muito importante para um tema muito atual e muito importante. Os homens e as mulheres, de facto, não são iguais, mas a igualdade de oportunidades, pelo menos, tem que existir. A tecnologia tem um papel, ou pode ter um papel também importante neste tema, desde logo a diagnosticá-lo em cada organização, porque sem medir não se pode gerir, mas se nós medirmos, podemos, de facto, gerir e caminhar aqui na igualdade entre homens e mulheres nas empresas, que é um tema bastante importante. O Pedro vai mostrar então como é que a plataforma da Talentia ajuda nestes temas. Okay. Obrigado, Miguel. Obrigado, Cristina. Bom dia a todos. Temos aqui, iniciando, como é que a tecnologia pode apoiar a igualdade de género. Temos aqui quatro pontos pelos quais eu vou passar nesta apresentação.
Podemos ter indicadores para a comparação da informação sobre a igualdade de género, promover a conciliação da informação entre os colaboradores dos dois géneros, ou dos vários géneros, avaliar a equidade e a transparência de todos os processos e para todos os colaboradores e incentivar a igualdade de oportunidades numa evolução de carreira. Como indicadores de igualdade de género, é um parâmetro que pode ser medido e pode ser validado com a utilização de indicadores para analisar a equidade salarial, informação sobre as oportunidades de carreira para todos os colaboradores, partilhar informação entre os diversos intervenientes dos processos e conciliar a vida familiar com a vida profissional. Dentro do talento, isto pode ser apresentado como, através de dashboards, relatórios integrados, ter análise e monitorização de todas estas ferramentas, utilizando também a partilha de informação através dos feedbacks. A partir daqui, poderem ser aplicadas medidas corretivas. Como é que esta informação ela pode ser dada pelo talento? Neste caso, aqui como recursos humanos, ter aqui a possibilidade de, dentro de indicadores e de analíticas de inclusão e diversidade, ter aqui aquilo que a Cristina também falou, o ESG, neste caso aqui relacionado com uma área social, em que esta informação ela pode ser partilhada dentro da organização, associada a determinadas pessoas, em que qualquer pessoa que esteja dentro desta conversa, desta discussão, entre aspas, ela pode fazer os seus comentários e pode absorver esta informação da própria organização. Aqui, o iniciar uma conversa, identificar uma pessoa, publicar essa mesma conversa, e depois o próprio, aqui neste caso, o recursos humanos, poder ver essa mesma conversa. O conteúdo foi aquele conteúdo que foi partilhado. Esta informação não é uma informação que seja estática, ela é atualizada aqui ao momento quando estamos a consultar esta conversa e depois ter aqui um espaço de discussão onde as pessoas podem aqui colocar os seus comentários. Depois uma outra área com indicadores sobre diferença salarial, em que podemos construir este dashboard com diversos KPIs, sendo que estes indicadores e todos estes indicadores eles podem ser filtrados por determinada informação. Neste caso podem ser tags, podem ser por estrutura organizativa, por empresa, como queiramos. Identificando aqui neste caso duas tags, pessoas-chave, pessoas de confiança, saber quem é que são as pessoas que estão dentro daquele ponto, daquele KPI e a partir dos dados da colaboradora podermos iniciar um processo de proposta de aumento salarial. Este processo pode ser iniciado pelos recursos humanos, mas o manager tem também esta capacidade de ser ele próprio, proativamente a solicitar este aumento salarial. Poder ver os vários itens de compensação e, caso, poder solicitar o aumento de salário para esta colaboradora. Uma outra possibilidade é, através de um processo de revisão salarial individual, em que vai permitir, dentro deste processo, podermos ter dois questionários, um com a proposta de revisão salarial e um outro com a entrevista para a revisão salarial. São dois questionários que são construídos e que são associados a esta opção. Dentro deste processo, podemos ter também um relatório, um documento, onde, os dados relacionados com esta colaboradora, poder ver onde é que ela está dentro da subestrutura salarial e ter aqui dois gráficos que permitem fazer esta análise. Um segundo ponto que é
promover a conciliação. E isto aqui vai permitir que seja possível definir e melhorar as condições e o ambiente de trabalho, favorecer o bem-estar físico, mental e social e também favorecer a imagem de marca da própria empresa. Assim, com a tecnologia pode apoiar estes processos com um planeamento da agenda de todos os intervenientes e em que o manager pode ter o controle e analisar toda esta informação. Assim, no Talentia, por exemplo, aqui no portal e a partir do próprio colaborador identificar que tem informação, a partir do seu calendário, poder solicitar determinados tipos de ausência. Neste caso, por exemplo, solicitar o trabalho à distância. É um plano que pode ser associado aos diversos colaboradores e o colaborador aqui identifica que num determinado dia vai ficar a trabalhar em casa. O passo seguinte desta informação, lá está a tal análise que pode ser feita por parte do manager, é aceder ao seu calendário, ao calendário da equipe e ver quem são as pessoas que estão fora nesse dia. Aqui neste caso, por exemplo, aceder ao tal calendário da equipa e com base na lista das pessoas que compõem a sua equipa, ver quem são as pessoas que vão estar a trabalhar à distância e não só, poder ter também aqui informação sobre se estão num período de ação de formação ou não. Esta informação o manager tem também, a partir das analíticas, a partir deste dashboard de trabalho à distância da equipa, conseguir perceber as pessoas que estão a trabalhar em casa, conseguir ver todos os elementos da sua equipa e ter aqui dois gráficos em que identificam o número de pedidos de teletrabalho e o número de dias de teletrabalho para cada um dos colaboradores, sempre que a partir destes gráficos conseguir ter o drill down da informação e saber efetivamente quais são os períodos, quais são os dias, tudo isso. Uma outra forma da tecnologia apoiar a igualdade de género está relacionada com a transparência, para criar um ambiente em que todos os colaboradores possam ser avaliados de uma forma igual. Pretende-se, assim, melhorar a exatidão da avaliação, criando processos que suportem essa equidade, explicar quais os padrões de desenvolvimento, ou melhor, os padrões de desempenho e aumentar, junto dos colaboradores, a percepção de justiça com todos estes processos. Processos esses podem passar por uma avaliação de 360, inicialmente com uma seleção de pares, uma avaliação da equipa por parte do manager e também uma harmonização das notas, dos resultados das avaliações. Okay? Estas pode ser feita pelos managers, como também pelos recursos humanos, como vamos ver a seguir. Neste caso, o manager poder aprovar ou não, e tendo aqui um processo de avaliação, de definição de pares, o manager poder ver para um determinado seu colaborador quem são os pares que ele identificou. A percentagem é definida pelos recursos humanos, a percentagem de avaliação ou de ponderação que os pares vão ter. Os recursos humanos também definem o número mínimo e o número máximo de pares que os colaboradores devem identificar e depois o próprio colaborador, a partir deste processo, identifica os seus pares. No passo seguinte, vamos ter uma avaliação, neste caso uma avaliação de 180, com as componentes de objetivos, com os componentes de competências, em que nesta ficha a própria colaboradora pode, e neste momento estamos como manager a ver apenas a ficha, a autoavaliação, o manager consegue ver o resultado da autoavaliação
da colaboradora e depois poder fazer a sua própria avaliação. Dentro da própria ficha de avaliação, podemos ter aqui um resumo dessa mesma avaliação, quer nas componentes de competências, quer também nas componentes de objetivos. Um outro processo que podemos ter é um processo de avaliação de 360, em que permite ao manager também aqui ele efetuar a sua avaliação, para além de, ao mesmo tempo, poder ter o resumo das avaliações que foram realizadas por todos os intervenientes, quer pelo colaborador, quer pelos pares, por quem ele identificou que o irá avaliar. Aqui as mesmas componentes, objetivos, competências, poder ter também um questionário e, novamente, podermos ter aqui a tal carta onde temos aqui o resultado de toda a avaliação. Uma outra vertente é a própria avaliação da equipa. Aqui na avaliação da equipa, o manager vai poder, de uma forma sequencial e seguida, por cada uma das competências que foram identificadas que são necessárias avaliar, fazer uma avaliação de todos os seus colaboradores de uma só vez. Ao fazer esta avaliação, claro, vai produzir os resultados da mesma, em que o colaborador, dentro do mesmo processo, ter a possibilidade de ver este gráfico comparativo. Okay? Ter os resultados por cada um dos colaboradores e também poder ter aqui um gráfico com o resultado da avaliação das competências, com um gráfico comparativo entre aquilo que era expectável e o realizado. Um outro processo para um manager é a própria calibração. Este é um processo que é lançado pelos recursos humanos, que é entregue aos diretores, aos managers, como for definido. O manager vai poder ver qual é que é o nível esperado e os resultados com base nas avaliações e depois, através deste ecrã, ele poder fazer essa harmonização e, no final, submeter este processo para os recursos humanos. Como recursos humanos, ao configurarem todo um ciclo de avaliação, vão ter a possibilidade de não só definir a curva expectável para os resultados das avaliações, mas também ter a possibilidade de calibrar essas notas e fazer comentários dentro dessa calibração. Por exemplo, aqui neste ciclo de avaliação, temos aqui um modelo de calibração, onde neste modelo é definido quais são as percentagens por cada um dos níveis da escala da avaliação final, neste caso desempenho global, e depois, através de duas opções, poder fazer essa calibração. Aqui, uma análise entre o que era expectável e o resultado das avaliações, sendo que em cada um destes pontos do gráfico poder ter a informação de quem são as pessoas e os resultados dessas mesmas avaliações. No caso de serem os próprios recursos humanos a poder fazer a harmonização através deste quadro Kanban, ter a informação dos vários colaboradores e em que nível de escala é que estão e, muito simplesmente, através do drag and drop, poder harmonizar ou calibrar e identificar o colaborador num outro valor da escala. Poder ter acesso ao detalhe, não só da própria harmonização e depois colocar comentários, mas também ter acesso à própria ficha de avaliação com os resultados finais. Claro que aqui estamos a falar em avaliações já fechadas, já submetidas, e os recursos humanos terem aqui a mesma visão que o próprio manager teve quando fechou esta avaliação.
Na última vertente, a possibilidade de incentivar a igualdade para as oportunidades de carreira, com capacidade de assegurar percursos profissionais para as ambições e aptidões profissionais de cada colaborador. Com isto, pretende-se promover uma abordagem baseada nas competências através de atividades específicas, tais como a formação. Dentro da tecnologia, a tecnologia apoiar este ponto, podemos ter o Nine Boxes de talento e outros indicadores, outras análises. Podemos definir planos de desenvolvimento de talento com atividades específicas para cada um dos planos de desenvolvimento, informação sobre a sucessão com a cobertura das posições-chave e também a gestão de formação que pode ser feita pelo manager. Como primeiro tópico, podermos ter uma analítica, um dashboard com dados sobre talento e carreira, onde temos aqui ao centro o Nine Boxes talento, filtrar novamente por tags, por pessoas-chave dentro da organização, navegar até à ficha e aos dados do colaborador e a partir desta visão de 360 podermos ter aqui relacionar todos os módulos de talento com este colaborador, quer em termos de avaliação, quer em termos de formação, quer em termos de atividades individuais, pool de talentos, pool de candidatos a determinadas soluções, bem como dados mais genéricos do colaborador. E, a partir daqui, ter a possibilidade de adicionar este colaborador a um determinado pool de talento. Isto é uma análise que os recursos humanos podem fazer, mas também o próprio manager tem a possibilidade de associar os seus colaboradores a determinados grupos de talento. Automaticamente, dentro desses grupos de talento, existirem atividades que vão ficar, que os colaboradores depois devem passar. Dentro dos perfis de talento, poder identificar componentes de avaliação, e estas componentes de avaliação vão dar origem a níveis de prontidão. Neste caso, é um plano de sucessão para uma determinada função, tenho determinados colaboradores identificados e, com base nas componentes de avaliação, o Talentia vai automaticamente identificar quem são os colaboradores que estão prontos agora, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, consoante a escala que for identificada. Depois, dentro das atividades, definir atividades específicas, podem ser questionários, neste caso, uma ação de formação associada a uma determinada curso. Por último, como manager, o manager ter a possibilidade de gerir e também gerar ações de formação para as pessoas da sua equipa. Termos aqui alguns indicadores por cada uma destas ações que estão disponíveis para que se possa inscrever os colaboradores e os managers proativamente podem solicitar a inscrição desses colaboradores. Identificam pessoas da sua equipa, aqui definem qual é que é o estatuto do formante, se é candidato, se é inscrito e automaticamente inscrevem essas pessoas nas ações de formação. Têm também aqui a possibilidade de, para cada um destes colaboradores, ver o detalhe de toda desta ação específica que foi inscrita para um colaborador. Uma outra área também dentro do Talentia, que é o nosso assistente virtual, o Theo, que permite não só aos managers, mas também aos colaboradores e aos recursos humanos, colocar questões. Por exemplo, neste caso, o manager está a solicitar os cursos recomendados para um determinado colaborador. E isto vai permitir que o Talentia responda de uma forma automática a dizer que este colaborador necessita de fazer estes 2 cursos para, por exemplo,
suprimir determinadas deficiências em determinadas competências. E era isto. Obrigado. Miguel. Obrigado, Pedro. Obrigado a quem nos está a assistir também. Deixa-me ver se existem algumas questões colocadas. Ora, não existe nenhuma questão. Ninguém colocou nenhuma questão. Então, resta-me agradecer em nome da Talentia à Cristina Ferreira por tão bem ter exposto esta questão, com tantos dados e tantos factos e a importância da mesma, e ao Pedro, que nos mostrou como a plataforma da Talentia pode, de diversas formas, analisar e ajudar a resolver este tema dentro das organizações, que é um tema não apenas de justiça, mas também económico, como a Cristina nos mostrou. A todos que assistiram, muito obrigado pelo vosso tempo que investiram para assistir este webinar. Desejo um excelente dia e um excelente fim de semana a todos. E cá vos espero no próximo webinar da Talentia Software com a Brighton. Muito obrigado e bom dia. Bom dia a todos e muito obrigada. Bom dia, obrigado.